Qual foi a primeira pesquisa feita no Google? Qual criatura mais macabra que já existiu? E com que foi tirada a foto da primeira câmera do mundo? Essa e outras perguntas vão ser respondidas hoje no VS Responde, o seu quadro de perguntas e respostas aqui do YouTube. Mas antes da gente começar o vídeo, a gente precisa que você faça o quê? Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Vai deixando o joinha aí, principalmente se você aí gosta desse quadro e quer que ele continue firme e forte aqui no YouTube. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Pergunta Molo. Vamos então começar com uma rapidinha, uma pergunta feita pelo Matheus Bittencourt. Ele perguntou quem é a pessoa mais rica do mundo. Se a gente fosse pegar personagem, da ficção, talvez você ia pensar no Bruce Wayne, no Tony Stark, no Tio Patinhas. Mas o homem mais rico do mundo, segundo a Forbes, é muito mais rico do que os personagens de ficção. A ponto de curiosidade, segundo alguns estudos, o Tio Patinhas teria aproximadamente 65 bilhões de dólares, que é muito dinheiro, né? Só que o Tio Patinhas é um desenho. Já na vida real, segundo a Forbes, quem tem mais dinheiro atualmente é o CEO e fundador da Amazon, Jeff Bezos. Jeff, galera, passou Bill Gates e é considerado como o homem mais rico do mundo por 2 anos seguidos. Com uma fortuna de quanto, meu amigo? 131 bilhões de dólares, meu pessoal. Tchim, tchim, tchim. E esse cara, galera, é tão rico que gastar 95 mil dólares é a mesma coisa de que gastar $1 para qualquer outra pessoa. Depois dele tem o Bill Gates, com patrimônio de 95 bilhões de dólares, que pra quem não sabe é o dono da Microsoft. E em terceiro lugar temos o investidor Warren Buffett, com um monte de marcas na sua mão e uma fortuna de 82 bilhões de dólares. E essas listas, galera, são da Forbes, tá? Porque realmente as pessoas mais ricas que essas aqui que já falamos, nem entram nessas listas, né? Os sheiks, donos lá de não sei o que, aí é mais Você sempre fala essa brisa, mano. Mas é verdade. Agora, para a próxima pergunta, temos um desafio para você aí. Tente imaginar uma nova cor. Pense em uma cor nunca vista antes. Parece ser um desafio difícil, mas é isso que a Cauane Almeida mandou. Cauane Almeida fez a seguinte pergunta: é possível identificar uma nova cor? E a resposta é sim. Realmente, galera, é possível identificar uma nova cor, mas isso é uma das coisas mais difíceis que tem. E recentemente foi catalogado um novo azul. Isso aconteceu quando um pesquisador da Universidade de Oregon descobriu por acaso, através de uma reação química, uma nova pigmentação que jamais foi vista antes, ou seja, uma nova cor. Ele e sua equipe descobriram um novo tom de azul, o azul Ilm. Esse nome aí que tá na tela, galera. Talvez seja só uma sigla, nem precisa falar tudo. YLNMN. Você já tinha visto esse tom de azul? Muitos vão falar que sim. Porém, até 2015 essa cor não era oficialmente reconhecida. E sabe como ela foi descoberta? Os cientistas estavam misturando dióxido de manganês com outros elementos químicos e aqueceram a mais de 1000 graus. E com isso, mesmo que sem querer, nasceu esse pigmento azul brilhante. Não dá pra saber se é um azul escuro ou claro. Acho que vai depender da visão de cada um, né? E essa, galera, praticamente foi a última cor a ser catalogada. Bom, e é por isso então que se você conhecer uma nova cor, como é que você vai falar aí? Eu quero saber agora. Agora vamos para a pergunta do André Felipe Cardoso. Ele quer saber qual é a criatura mais macabra que já existiu aqui na Terra. Bom, essa pergunta é um pouco delicada, né? Porque criatura mais macabra é bem relativo. O que é macabro pro Dani pode não ser macabro pra mim. Pra minha mãe, macabro é a barata. É entendeu? O pior bicho da Terra. Sem contar também, quando estamos falando de criatura macabra, geralmente estamos falando de algum tipo de monstro ou algum tipo de bicho, sei lá, alguma coisa grotesca, assustadora. Coisas que teoricamente não existem. Porém, como a pergunta é essa, né? Qual é a criatura mais macabra e tal? Vamos contar uma história pra vocês. A história da criatura mais macabra que vamos contar é do suposto Mothman, também conhecido como Homem-Traça ou Homem-Mariposa. Ela é uma criatura sobrenatural e teria aparecido a primeira vez em 1966, na cidade de Charleston, nos Estados Unidos. Tudo aconteceu quando 5 homens estavam cavando uma cova em um cemitério e do nada viram uma figura humana macabra de cor marrom e com asas. Aquilo assustou muitos homens que saíram correndo e depois disso essa criatura começou a ser vista com mais frequência em outra cidade, na cidade de Point Pleasant, também nos Estados Unidos, entre os anos de 66 e 67. Foram vários casos e relatos, mas um dos casos mais marcantes aconteceu em novembro de 1966. 2 casais estavam passando de carro por uma fábrica abandonada, quando do nada
eles contam que viram uma enorme criatura com forma humana. Ele também tinha asas e olhos hipnotizantes e estava na porta da fábrica, saindo em direção a eles. Nisso, eles entraram em pânico e fugiram. E logo depois eles viram a mesma criatura, ou algo parecido, parado em uma colina perto da estrada. A enorme criatura, galera, não ficou ali parada. Ela abriu as asas e levantou o voo. Batman, velho, de verdade. O casal ainda conta, galera, que a criatura ficou perseguindo o carro e eles, no medo, aumentaram ainda mais a velocidade. Eles estavam aproximadamente a 160 km por hora e o bicho acompanhando a velocidade deles. Existem várias histórias a respeito do Homem-Mariposa, galera. Se vocês quiserem, podemos fazer um vídeo completão, detalhado, né, falando tanto sobre a criatura, como ela é, de onde ela veio, e também todos os casos e relatos onde ela teria aparecido. Deixa o seu like e deixa aqui embaixo nos comentários se você quer esse vídeo. A próxima pergunta foi do Blurry Face e perguntou qual foi a primeira pesquisa feita no Google. A primeira pesquisa feita no Google aconteceu talvez em uma época em que você nem era nascido, lá em 1998. Larry Page e Sergey Brin, os fundadores do Google, estavam mostrando a precisão do site comparando com outras ferramentas de busca da época. E eles estavam mostrando essa ferramenta para ninguém mais, ninguém menos que John Leroy Hennessy, um cientista da computação muito renomado e importante na época. E foi justamente esse cara que fez a primeira pesquisa. Tipo, os caras apresentaram pra ele, né, falaram que o Google era muito potente, e aí ele falou, deixa eu ver então, deixa eu testar. John então digitou o nome Gerard Casper, que era o presidente da Universidade de Stanford da época. Então, pra ver se o Google era bom mesmo, vamos jogar aqui o presidente da Universidade X ali. E vamos ver se aparece alguma coisa sobre ele. E por incrível que pareça, galera, mesmo sendo lá em 1998, o Google conseguiu mostrar os resultados certinhos a respeito de Gerard Casper. E se essa pesquisa fosse feita em outros motores de busca, pelo sobrenome Casper, nas buscas não ia aparecer nada de Gerard Casper, presidente da universidade. Nas outras ferramentas de busca, galera, quando pesquisava Gerard Casper, aparecia na verdade Casper, The Friend Ghost, que na verdade é o nome do Gasparzinho em inglês. Ou seja, desde sua primeira busca, ele saiu na frente dos concorrentes. O Google se mostrou mais preciso. E é por isso que hoje em dia o Google é o maior e mais forte, não dando chance para os concorrentes. A próxima pergunta foi do Breaking Bad BR, e eles querem saber se é verdade que a gente conheceu Jesse Pinkman e Walter White. É verdade, galera, a gente conheceu eles. Não só conhecemos, como falamos com eles. Inclusive, a gente fez um vídeo muito interessante mostrando eles de pertinho, e também um vídeo por Los Angeles mostrando a nossa viagem lá. Então, galera, depois de assistir esse vídeo, veja lá como foi o nosso encontro com os atores de Breaking Bad. É só você pesquisar aí Você Sabia Breaking Bad e clicar neste vídeo que tá aparecendo aí na tela, demorou? Bom, agora vamos para a próxima pergunta. A pergunta feita pelo Imperatrizando. A pergunta foi, quais foram os gigantes mais conhecidos da Terra? Bom, como vocês já devem ter ouvido falar, gigantes nada mais são do que humanos muito grandes. Como, por exemplo, Golias, de Davi e Golias da Bíblia, ou o gigante do conto João Pé de Feijão. Que são seres muito grandes, né? Que às vezes passam das nuvens. E é por isso então que muitos acreditam que essa história de gigante exista apenas na ficção. Mas em 1935 foram encontrados alguns vestígios que mostram que alguns gigantes podem ter existido. Pois foram encontrados alguns vestígios do que seria a maior espécie de primatas que já existiu aqui na Terra. Esse gigante primata se chama Gigantopithecus e tinha mais ou menos 3 metros de altura. Pesando algo em torno dos 300 a 500 quilos. Isso, galera, é mais ou menos 2 a 3 vezes maior do que os gorilas atuais. Ou seja, tipo um gorila gigante. É o tamanho da parede aqui, assim, oi. Nossa senhora, imagina. Nossa, velho, tipo pé grande e monstruoso. Mas muito provavelmente que os Gigantopithecus eram quadrúpedes, ou seja, eles andavam sobre 4 membros. Então eles não ficavam gigantões pra cima, né? Pé, né? Não. Porque acho que era tão grande que eles tinham dor na coluna, aí tinha que ficar andando tortinho. E eles também não eram perigosos, eles eram herbívoros, comendo principalmente bambus e frutas. Mas pelo seu tamanho e pelo seu peso, eles eram criaturas muito fortes. E se não fossem pacíficas, poderiam ser bastante perigosas. É por isso então que podemos dizer que já existiram gigantes, mas não como das fábulas ou das histórias. Mas sim primatas gigantões com mais de 3 metros de altura. E chegamos em mais um final de mais um VS Responde, galera. Deixe seu like se você gostou, é claro, e se você quer que o quadro volte mais uma vez, também deixe o seu like. E sua pergunta, porque verdade. a gente precisa da sua pergunta pra gente preencher o próximo VS Responde. Então já aproveita aí, desce a tela, já comenta aí a pergunta, VS por quê, como, quando, quem, o que você quiser. Por que o preto atrai calor?
sei, pesquisa aí. Pesquisa aí não, comente aí. Foi mal. Deixa que nós pesquisa pra vocês. E vamos ficando por aqui então. Siga a gente também nas redes sociais. Estão tudo aqui na tela, galera. Pode mandar lá também, né, no Instagram alguma pergunta. Pode. Envia lá com a hashtag VS Responde qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira que a gente responda aqui no canal. Vamos ficando por aqui então, galera. Isso tudo, pessoal. Valeu! A gente pode fazer um VS Responde especial depois, que tipo, a galera manda pergunta via vídeo. Pode ser, legal, interessante. Depois, Pro Instagram, né?